Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, Deus nos concede a graça de voltarmos aqui para falarmos sobre a doutrina de Deus, a teontologia. Na verdade, nós daremos continuidade a este assunto, a esta temática, falando especificamente nesta aula de número 2, na nossa segunda aula sobre teontologia, falando especificamente sobre os atributos de Deus. Mas, antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isto, você fortalece o canal e nos estimula para que possamos produzir e gravar cada vez mais conteúdos desta natureza para abençoar muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Sem mais delongas, sem perdas de tempo, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciaremos esta aula fazendo a leitura de um texto sagrado. Livro dos Salmos, Salmo de número 139, versículos 1 ao 12. Repetindo, livro dos Salmos, Salmo 139, versículo 1 ao versículo 12. Assim está escrito o texto sagrado. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queridos irmãos, queridas irmãs, na aula de hoje continuaremos o estudo da doutrina de Deus, a teontologia. Especificamente, nesta segunda aula da teontologia, estudaremos os atributos de Deus. Logo, para compreendermos melhor a ideia dos atributos de Deus, nós precisaremos compreender o que são atributos. Atributos nada mais são do que propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. Teologicamente falando, os atributos são as características ou qualidades essenciais que descrevem quem Deus é,
o que Deus faz e o que ele possui. Strong afirma que os atributos de Deus são aquelas características que distinguem a natureza divina e, ao mesmo tempo, são inseparáveis da ideia de Deus. Além do mais, os atributos divinos constituem o fundamento para as suas variadas manifestações aos homens, às suas criaturas. Dito isto, compreendendo o que são atributos, o próximo passo é nós classificarmos estes atributos divinos para compreendermos de uma forma muito mais simples. Os atributos divinos podem ser classificados em naturais e morais, ou absolutos e relativos. Ainda podem ser imanentes ou intransitivos e imanentes ou transitivos, bem como podem ser classificados como comunicáveis e incomunicáveis. Além disso, há quem analise os atributos divinos fazendo a seguinte divisão ou analisando-os a partir da seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, com o que Deus é. Neste sentido, os atributos são espiritualidade, unidade e infinitude. Segundo ponto, vão analisar os atributos de acordo com o que Deus faz. Verdade, amor e poder. Por fim, mas não menos importante, os atributos serão também estudados de acordo com a maneira que Deus opera. Bondade, santidade e justiça. Os termos que nós adotaremos para observar os atributos divinos são os naturais, no primeiro momento, e, a partir daí, pensar quais são os atributos naturais divinos. Ora, os atributos naturais são aqueles exclusivos do nosso Deus. Eu não preciso dizer qual é o significado da palavra exclusivo, porque vocês sabem, mas para deixar muito claro, estes atributos são próprios, apenas o Deus Todo-Poderoso é quem os possui, a saber, primeiro, perfeição. Deus, ele é perfeito de modo absoluto. A verdade é que quando nós atribuímos a palavra perfeição ao ser humano, ela não vai especificar esse estado de absoluta perfeição, pois este atributo ele é exclusivo, tão somente atribuído ao Deus Todo-Poderoso. Ele é perfeito, infinito e único. Um outro atributo exclusivo do nosso Deus é a infinitude. Deus não é limitado ao tempo nem ao espaço. Esta também é uma outra característica, um outro atributo exclusivo do Deus Todo-Poderoso. Além da perfeição, além da infinitude, um outro atributo divino que está também atrelado, relacionado à infinitude é a eternidade.
a eternidade divina, simplesmente indica que Deus não tem início, nem tem fim de dias. E aqui eu emprego os verbos literalmente no presente. Deus não tem início, nem tem fim de dias, pois para Ele a eternidade é um constante presente. Deus, Ele é eterno, sem princípio, sem fim de dias. Quarto atributo divino exclusivo é a imutabilidade. A palavra imutabilidade apenas está nos dizendo em absoluto que o nosso Deus, Ele não muda. Aliás, Malaquias é inspirado pelo próprio Deus para dizer: porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Além disso, uma outra característica divina, um outro atributo do nosso Deus é a onipresença. Onipresença, assim como a palavra onisciência e onipotência, ela é formada da junção de duas palavrinhas provenientes da língua grega. Oni quer dizer tudo ou todo. Presença, eu não preciso explicar o que é. Quando nós lemos ou ouvimos ou pensamos neste atributo divino, simplesmente nós sabemos que a presença de Deus, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Implica em dizer, evidentemente, que Deus pode estar em todos os lugares onde Ele queira simultaneamente estar. Este atributo também é exclusivo do nosso Deus. Enquanto eu estou falando aqui, neste lugar, Deus está comigo, mas também, neste exato momento, Ele está do seu lado, ao seu lado, bem como ao lado de todos os filhos seus e servos seus, espalhados por este mundo, porque Ele é onipresente. E o salmista disse: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei de ti, ó Deus? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer às profundezas do abismo, tu ali estás também. Simplesmente porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, melhor dizendo. Mas além da onipresença, Ele também é onisciente. Tudo, todo. Ciência, conhecimento. O nosso Deus, Ele é onisciente. Com outras palavras, Deus conhece tudo, tanto no passado quanto no futuro. Para Ele, o tempo é um constante presente. Aliás, no texto que nós lemos, no Salmo 139, o salmista, de forma poética e ao mesmo tempo maravilhosa, ele vai nos revelar esta grandeza, este atributo divino, quando ele diz: sem que haja uma palavra na minha boca ou na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. E eu destaco, ele vai empregar a palavra tudo, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
O Deus da igreja, ele é onisciente, conhece absolutamente tudo, todos e todas as coisas. Além do mais, ele é onipotente. Um outro atributo divino é a onipotência, todo o poder. Isso mesmo, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus, ele não apenas tem poder, mas ele tem todo o poder. No Antigo Testamento, um dos nomes atribuídos a Deus era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor por isso. Mas além dos atributos que nós já vimos, nós também queremos destacar os atributos morais. E o que são os atributos morais? Pois bem, os atributos morais são aqueles que, de alguma forma, Deus compartilha com o homem. Eu vou repetir. Os atributos morais são os atributos que, de alguma forma, Deus compartilha com os homens. São eles: bondade. Quando nós falamos de bondade, simplesmente trata-se da disposição divina que busca sempre o bem-estar das suas criaturas, através da sua graça, misericórdia e amor. Além da bondade, outro atributo divino é verdade e fidelidade, destacando verdade e fidelidade, uma vez que estes dois atributos caminham lado a lado. A verdade, ela está relacionada com a fidelidade de Deus. Ela diz respeito à sua veracidade. Já a fidelidade é a garantia do cumprimento das suas promessas. Por esta razão, os crentes, os filhos de Deus, as filhas de Deus, a igreja eleita, ela crê sem reservas no que Deus fala, porque ela sabe que Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas além disso, nós destacamos também este outro atributo divino que nos constrange, que é chamado de amor. Glória a Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou, outras versões falam que deu o seu único filho, oh glória. Percebamos, amor, na verdade, é a essência divina revelada ao homem, revelada ao mundo, na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, João, quando escreve a sua primeira epístola no capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: Deus é amor, é a essência divina, o amor. Além desses atributos morais divinos, nós também queremos destacar mais dois: justiça. Justiça é o atributo divino relacionado à sua santidade. Sim, é a santidade de Deus manifestada no tratar retamente com suas criaturas. Segundo os escolásticos, a justiça divina pode ser interna ou externa. A justiça interna refere-se à excelência moral. Já a justiça externa,
ela refere-se à retidão de conduta. Por fim, nós temos a santidade. Deus é santo. A santidade refere-se à perfeição moral de Deus. Presta atenção. Santidade refere-se à perfeição moral de Deus e revela-se em dois aspectos. Primeiro, excelência moral. Segundo aspecto, pureza moral. Mais detalhadamente, quando nós pensamos na excelência moral, na verdade, a santidade de Deus, ela está na gloriosa plenitude de sua excelência moral. Eu vou repetir. A santidade de Deus está na gloriosa plenitude de sua excelência moral, na somatória infinita de sua perfeita bondade. A Bíblia testifica sobre a santidade de Deus. Êxodo 15, 11, nós vamos ver Deus glorificado em santidade. Salmos 47, 8, nós vamos ver Deus no trono de santidade. Salmos 99, versículos 3, 5 e 9, nós vamos ser motivados, na verdade, convocados a exaltar ao Senhor, porque Ele é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, os anjos, os serafins declaram incessantemente que Ele é santo, santo, santo. Isaías 47, versículo 4, declara que Ele é o Santo de Israel. Isaías 57, 15 vai nos revelar o alto e sublime, cujo nome é Santo, ou glória. João 17, 11 vai mostrar que o Pai, que Deus é santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pedro fala com o povo, revela para o povo dizendo: sede santos. Deus usa Pedro para dizer: porque eu sou santo. Apocalipse 4, 8 vai declarar: santo, santo, santo. Apocalipse 15, versículos 3 e 4, porque só tu, só, apenas, não há outro, só tu és santo. Mas além dessas referências e desses detalhes, nós temos também a pureza moral. A santidade de Deus refere-se a absoluta pureza moral de Deus, indicando que Ele é livre de pecado e seu caráter é imaculado. A Bíblia apresenta-nos o poder de Deus em contraste com a fragilidade do homem, a sabedoria de Deus em contraste com a ignorância do homem, e a santidade de Deus em contraste com o pecado do homem. Deus não peca, também não aprova o pecado e muito menos o tolera. Eu vou repetir isso: Deus não peca, não aprova o pecado e também não o tolera. Por esta simples razão, Deus é santo. As Sagradas Escrituras falam sobre isso. Vejamos, Deuteronômio 32, 4. Não há nele injustiça. Jó 34, 10. Longe de Deus a impiedade.
Salmos 92:15. Nele não há injustiça. Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado pelo mal. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Não há nele treva nenhuma. Deuteronômio 25:16. A abominação é ao Senhor. Salmos 5:4. Não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Ele não tem prazer no pecado. Abacuque 1:13. Tão puro de olhos que não podes ver o mal. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. O rosto do Senhor é contra os que fazem males. Simplificando, Deus, ele é santo. Por isso que ele declara na sua palavra, por isso que ele fala na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. E assim, nós finalizamos esta aula simples, irmãos, mas é um princípio para que nós mergulhemos nas Sagradas Escrituras, estudemos as Sagradas Letras através da teologia sistemática. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.